Na fase infantil, a capacidade de expressão linguística do bebê ainda não está totalmente desenvolvida, mesmo que haja algum desconforto no corpo. É difícil expressar com clareza. Por isso, algumas mães inexperientes de primeira viagem não encontram anormalidades em seus bebês a tempo, o que pode facilmente levar ao agravamento da situação. Como você vai ver nessas duas histórias do vídeo de hoje. Após o nascimento de uma criança, não há apenas alegria, mas também uma certa pressão financeira. As fraldas da criança, o leite em pó e as necessidades diárias são alguns dos vários exemplos de uma pequena despesa inicial. Assim, o filho da senhora Lee acabou de completar 1 ano e agora ainda precisa tomar leite em pó todos os dias. Como ela e o marido estão muito ocupados com o trabalho, a senhora Lee convidou a sogra para ajudar a cuidar da criança. Não houve nada de errado com a criança por um bom tempo, então a mãe foi muito grata à sogra por ter cuidado tão bem, até que algo surpreendente aconteceu. Num certo dia, a senhora Lee e o marido estavam em casa de férias. O marido fez uma mamadeira de leite em pó para a criança. Só que o que eles não imaginavam era que a criança pararia de beber depois de apenas um gole. A senhora Lee culpou o marido por não controlar a temperatura, então ela encheu a garrafa novamente e da forma como ela achava correta. Novamente deu errado. No entanto, as coisas ficaram mais fáceis até o momento em que a sogra veio encher a garrafa com leite em pó, e a criança começou a beber com prazer. A mãe, senhora Lee, achou que tudo isso era muito errado, então secretamente tomou um gole. O gosto a assustou tanto que ela se apressou para o hospital com a criança imediatamente. Chegando lá, foi descoberto que o leite que a criança bebe é muito mais doce e mais forte que o leite em pó comum. A sogra geralmente não só adiciona mais 2 colheres de leite em pó, como também mais 1 colher de açúcar. Dessa forma, a gente percebe que obviamente o gosto do leite está errado. Percebendo que o corpo da criança será afetado por beber leite assim por muito tempo, a senhora Lee apressadamente levou a criança para realizar vários exames. Posteriormente, os resultados mostraram que a criança sofria de indigestão gastrointestinal, porque era muito jovem e ingeriu muito açúcar. Desapontada, a senhora Lee disse à sogra que não seria saudável para seu filho comer açúcar muito cedo. Contudo, a sua sogra expressou culpa por ela nunca fazer isso. É compreensível que a avó ame seu neto e queira dar tudo o que ele gosta de comer. No entanto, as crianças são diferentes dos adultos. Se você alimentar seu bebê com alimentos com sabor muito cedo, é provável que a criança tenha um gosto particularmente pesado com alguns anos de idade, e comer muito sabor causará danos ao estômago e ao fígado. Então a dieta do bebê deve ser mantida numa forma nutritiva e leve, de acordo com a comunidade científica. Assim como falamos anteriormente, é normal que pais de primeira viagem não consigam se adequar com tanta informação sobre os pequeninos que acabaram de vir ao mundo. Porém, algumas atitudes dos bebês são incompreensíveis, uma vez que eles não conseguem ainda falar e expressar o que estão sentindo. Foi exatamente isso que aconteceu com a senhora Jean, que tem um filho que de completar 1 ano, e recentemente ela descobriu que o bebê tem um movimento muito estranho, ou seja, ele sempre gosta de tocar a cabeça. Quando o bebê fez esse tipo de ação no início, a senhora Jean achou muito engraçado, porque o recém-nascido parecia estar pensando. Mas alguns dias depois, a criança ainda estava coçando a cabeça, então a mãe começou a achar que o trabalho de limpeza da criança pode não ter sido feito corretamente, até que ela decidiu lavar o cabelo do pequenino todos os dias. Inesperadamente, após a limpeza, a criança ainda se comportava assim. Neste momento, a mãe finalmente percebeu que algo realmente estava errado. Então ela levou o bebê, às pressas, ao hospital para um exame. A senhora Jean apresentou o desempenho recente da criança ao médico em detalhes, e disse que ela ainda fazia isso depois de lavar o cabelo da criança. Pode-se dizer que a descrição da mãe foi particularmente detalhada, o que fez com que o médico examinasse cuidadosamente a criança. Após o exame,
O médico explicou o motivo da seguinte forma: ainda bem que você o trouxe cedo até o hospital, porque a criança tem otite média e os ouvidos estão desconfortáveis, mas como ele não pode falar, só pode aliviar o desconforto do ouvido tocando a cabeça. Além disso, o profissional disse que a condição da criança foi descoberta cedo, então os sintomas não são particularmente graves e, desde que sejam tomados os verdadeiros cuidados, ele pode se recuperar rapidamente. De fato, a ocorrência de otite média em bebês tem muito a ver com alguns hábitos de família. Mas afinal, quais hábitos? Para começar, a otite média em um bebê provavelmente está relacionada à postura de amamentação da família. Alguns pais não têm certo conhecimento ao cuidar de seus filhos e sentem que a criança fica mais confortável deitada ao tomar leite, mas é fácil ficar sobrecarregado deitando-se ao beber leite. Uma vez que esse fluido atinge a trompa de Eustáquio, pode ocorrer a condição da otite média. Por isso, os familiares devem tentar elevar a cabeça da criança durante a alimentação. Outro exemplo são algumas pessoas que preferem fumar, mas não prestam atenção depois que têm filhos em casa, e muitas vezes fumam na frente das crianças. O sistema imunológico das crianças ainda não está completo. Uma vez que o fumo passivo é inalado demais, ocorrerão otite média e doenças respiratórias. Portanto, em famílias com crianças, os familiares devem evitar fumar, e se realmente quiserem fumar, também devem evitar crianças. Durante o crescimento das crianças, mais ou menos doenças aparecerão, e os pais e amigos devem ter mais atenção ao cuidar delas. Muitas pessoas pensam que as crianças não terão nenhum problema físico depois de nascerem, mas, na verdade, a aptidão física das crianças não é tão boa quanto a dos adultos, por isso é fácil adoecer, o que torna o exame físico regular muito importante. Os pais devem prestar mais atenção à saúde de seus filhos e levá-los ao hospital para check-ups regulares para garantir a saúde de seus filhos. Hoje é a era da internet. Existem muitas aulas de pais profissionais online. Os pais podem aprender conhecimento profissional através dessas aulas. E além disso, você também pode perguntar aos idosos em casa, uma vez que eles têm uma rica experiência na criação dos filhos. Quando os pais são de primeira viagem, devem pedir conselhos aos outros humildemente, para que nunca crie filhos às cegas e cause danos às crianças. Por fim, os pais devem estar atentos aos problemas de saúde dos filhos e observar nas sutilezas. O crescimento seguro e saudável dos filhos é o que mais gratifica os pais. Em particular, os novos pais devem prestar mais atenção ao trazer seus filhos. Quando as crianças apresentam algum comportamento estranho, não devem ignorá-los, pois é provável que seja um sinal de seu corpo. Em suma, o cuidado precoce é essencial para as crianças e esse é o exemplo que tiramos dos dois casos de hoje. Nesse contexto, nós ficamos por aqui torcendo pelo desenvolvimento dos pequeninos da Sra. Lee e também da Sra. Jean. Que eles possam crescer de uma forma saudável e sem doenças que possam atrapalhá-los durante o seu crescimento, não é mesmo? Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!